E aí, gente, estamos de volta. Vamos começar então falando daquilo que eu tinha prometido na nossa última aula, falar sobre a estação de tratamento de água. E aí, meus queridos, nós temos aqui as estações de tratamento de água e esgoto. Eu quero ressaltar com vocês o seguinte detalhe. O tratamento que se dá à água é praticamente o mesmo que a gente dá ao esgoto, tá certo? Aqui a gente colocou um esquema reduzido, tá? Mas ela é muito mais complexa do que essa parte aí. Eu vou aproveitar esse momento para a gente explicar logo tudo de uma vez, todas as etapas da estação de tratamento de água e esgoto. Eu quero que você entenda que a diferença básica que a gente tem entre o tratamento da água e do esgoto são as etapas finais e a destinação, tá certo? Porque depois de tratar da água, o destino são as nossas casas, tá? No caso do esgoto, depois dele tratado, essa água, ela não pode ser consumida pela gente, não. Nem por nós, nem pelos animais. Então, ela é enviada para emissários submarinos. Isso é enviado para o mar, ou então volta para o rio, tá? Só que ela não vai retornar pronta para nós, tá? Só que aí, daí para frente, quem dá o tratamento vai ser a natureza. Aí a natureza suporta. É aquela forma sustentável que a gente tem de poder viver no planeta, tá? A gente retorna com a água suja, porém altamente sustentável para o meio ambiente, tá? Então vamos à estação de tratamento. Seja a estação de tratamento de água ou de esgoto. No caso da água, a gente pega de uma represa, pega de um rio, né? No caso do esgoto, ele é recolhido, né? Pelas nossas caixas de gordura, né? Caixa de esgoto, isso vai para o recolhimento em grandes manilhas e vai até a estação de tratamento de esgoto, né? A gente sabe que no Brasil a realidade não é muito bem essa. Muitas vezes esse esgoto vai para o rio e é por isso que o mesmo tratamento que é dado para a água é dado para o esgoto, porque habitualmente a gente joga o esgoto na água do rio, na água que deveria ser tratada para ser mandada para as nossas casas. Enfim, a água ela é captada e a primeira coisa que é feito, tanto com a água do rio quanto com o esgoto, é a retirada dos sólidos, tá? Então, nessa parte aqui da captação, aqui já é feita uma filtração, tá, gente? Aqui já é feita uma filtração nesse pedaço aqui, onde ele coloca uma grande grade de metal, em que ali já vai retendo sólidos de tamanho considerável. É folha de árvore, galho de árvore, é eletrodoméstico, sofá, máquina de lavar que o pessoal joga no rio, defunto, um monte de coisa que é jogado nessa água ali, já vai ficando retida ali, tá? Beleza? Defunto é brincadeira minha, tá? Mas vai retendo todo tipo de material sólido de tamanho considerável. Ao entrar aqui, a gente vai ter aquela água barrenta, suja, tá? E a gente precisa acelerar a decantação. Vocês estão lembrados lá no nosso segundo vídeo que eu falei que um método que acelera a sedimentação do sólido é a centrifugação. Centrifugação, gente, a gente vai usar para uma amostra pequena de água. Agora, você imagina aquela quantidade enorme de água que a gente utiliza para distribuição para as casas. É humanamente impossível, né? E aí, então, a gente vai para um tanque de floculação. Tá vendo aqui? O que acontece nesse tanque? É jogada essa mistura aqui, ó, sulfato de alumínio e cal. O que acontece com o sulfato de alumínio e cal? Deixa eu apagar isso aqui, porque é interessante eu te mostrar. Sulfato de alumínio é esse cara, ó. Al2, SO4, 3. A cal, na verdade, vai ser o sulfato de cálcio. Não vai ser bem a cal, não, tá? Vai ser sulfato de cálcio. Sulfato, vai ser a cal, sim. Professor, tá viajando?
Estou colocando o final da reação. É a cal, sim. Aqui é o hidróxido de cálcio. Tá? Quando esses caras estão juntos na fase sólida, eles não reagem entre si. Agora, quando eles vão para o meio aquoso, a gente joga lá na água que a gente quer tratar, esses dois caras reagem entre si e formam o sulfato de cálcio e forma aqui o hidróxido de alumínio. Para o negócio ficar mais bonitinho, vou fazer o balanceamento aqui, ó, tá? 3 aqui e 3 aqui. Esse cara, o hidróxido de alumínio, ele tem uma consistência gelatinosa. Tá? Ele forma uma gelatinazinha. E aí, essa gelatina ela consegue reter todo o material que está fininho, suspenso na água. Tá? Então, aquela água turva, que é por conta da sujeira que está suspensa, ela começa a aderir no hidróxido de alumínio. E aí, essa massa gelatinosa começa a ficar mais pesada, mais densa e vai para o fundo. Esse processo, gente, ele é conhecido como floculação, tá? E aí, a decantação, ela acontece de maneira bem mais acelerada, tá? Aí, todo aquele sólido vai para o fundo, independente se é água de rio ou se é esgoto. Todo sólido vai para o fundo, tá? E aí, para garantir que todo sólido foi retido, a gente passa por um filtro. Filtro igual o da nossa casa. Aquele filtro que você tem na sua casa, que você bebe água fresca, aquele filtro ali tem lá na estação de tratamento também. Então agora todo sólido foi retido. Agora a gente tem uma água livre de sólido. Ela está pronta para ser consumida? Não, ela não está pronta. Porque ali ainda tem material orgânico dissolvido, e ainda tem bactérias, micro-organismos que estão ali naquele meio. Como que a gente vai fazer para tirar esse material orgânico dissolvido? Aí a gente usa essas bactérias. É uma etapa que está entre a filtração e a adição desses caras aqui. A água com a matéria orgânica dissolvida, ela vai para grandes tanques. E tem que lembrar que junto com essa matéria orgânica a gente tem algumas bactérias aeróbicas ali dentro. Eu não sei se você já ouviu falar numa coisa conhecida como DBO. Já ouviu falar nisso aqui? DBO é a chamada demanda bioquímica Ô professor, demanda bioquímica por oxigênio. O que é a demanda bioquímica por oxigênio? Acontece o seguinte, pessoal. Quando você tem uma água com um alto grau de poluição, ali vai começar a proliferar bactérias, porque você vai ter muita matéria orgânica dissolvida ali, disponível como alimento para essas bactérias. Essas bactérias, para poder consumir essa matéria orgânica, elas também precisam do oxigênio que está dissolvido na água, tá? E como elas se proliferam em escala exponencial, tá? Elas começam a ter muito alimento disponível, elas começam a consumir esse alimento, mas falta oxigênio ali. A dissolução de oxigênio não dá conta, então a demanda por oxigênio fica altíssima. Não é à toa que em águas muito poluídas, se elas tiverem peixes, você vai ver que o peixe ele vem aqui na lâmina d'água, quase que na superfície, tentar respirar.
Por quê? Falta oxigênio no fundo. Porque as bactérias já consumiram o oxigênio todinho do fundo. Então o peixe vem aqui em cima tentar respirar, mas não vai para fora da água. Ele tenta pegar exatamente onde ocorre a troca gasosa, para ver se dá tempo, se sobra alguma coisa para ele. É tipo assim, pode parecer engraçado, mas a bactéria vai estar matando o peixe afogado, tá? Porque ele não vai ter como respirar ali debaixo d'água. Então o que é feito na estação de tratamento? Lá na estação de tratamento, entre essas duas etapas aqui, os caras começam a bombear ar. Eles colocam essa água suja com matéria orgânica, eles botam um chamado tanque de aeração. Parece uma grande piscina de hidromassagem. Fica borbulhando o ar lá dentro. Para que eles fazem isso? Para aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido nesse meio. Se ele aumenta a quantidade dissolvida de oxigênio ali, as bactérias vão começar a consumir aquela matéria orgânica de novo. E aí, gente, a gente usa a própria bactéria para consumir aquela matéria orgânica dissolvida. Tá vendo que legal? De maneira bem inteligente, com o ar bombeado, você começa a ter a proliferação de bactéria de novo, mas aí a gente consegue dissolver, a gente consegue eliminar toda a matéria orgânica dissolvida. Por isso que quando você passa em determinados momentos perto de uma estação de tratamento de esgoto, principalmente, porque tem muita matéria orgânica dissolvida no esgoto, aquele cheiro, aquele mau cheiro sobe por conta dos tanques de aeração, tá bom? Depois que toda a matéria orgânica foi eliminada pelas bactérias, agora é hora de tirar essas coleguinhas daí. Aí a gente faz uso desse cara, ó, do cloro. O cloro é o principal desinfetante que a gente usa na nossa água. A gente não precisa de grandes quantidades de cloro para poder desinfetar grandes quantidades de água, tá? O cloro, numa pequena quantidade, ele é extremamente eficaz e não é, se for na quantidade correta, não é tóxico para a gente. Então a gente coloca o cloro e pronto, mata essas bactérias. Perfeito, a sua água está pronta, ela está limpa. Passando por esses processos de floculação, decantação, filtração, aeração e cloração, ela está pronta. O esgoto para por aí. Depois que jogou o cloro, o esgoto já pode retornar para emissários submarinos ou voltar para o rio. Acabou, ele está pronto. A natureza dá conta daqui para frente, tá bom? No nosso caso, a legislação brasileira determina mais uma etapa, que é a etapa da fluoretação, fluoração, vamos chamar assim, tá? Apesar da gente chamar de flúor, na verdade a gente faz a adição de íons fluoreto, tá? O flúor é para quê? Para nos proteger contra problemas bucais, que é a cárie, tá? A gente bota flúor na água para não ter tantos problemas assim com cárie, né? Já que a gente vive num país com muito carente, né, em relação ao tratamento dentário, principalmente, para facilitar a gente joga flúor para ver se dá uma diminuída disso, mas não adianta tanto. O flúor, ele, na quantidade que é posta, não é tóxico para a gente, tá? Ele é bem eficaz, na verdade, ajuda bastante, só que ainda não é suficiente. As pessoas têm que ter a higiene pessoal. Só o flúor da água não quer dizer que você esteja protegido contra a cárie. Vai ajudar, mas não vai te proteger totalmente. Enfim, feita a etapa da fluoração, essa água agora pode ser distribuída. Vai para a rede de distribuição e vai para a casa de todo mundo. Ok? Espero que tenha ficado claro como que funciona a estação de tratamento de água e de esgoto, tá? Em alguns locais do mundo em que não tem a mesma disponibilidade de rios como o nosso, a água que tem que ser obtida vai ser por meio da água do mar, né? Ou às vezes você tem um rio que ele tem uma salinação muito alta e você vai ter que obter a água daquele cara lá, daquele rio com alto índice de sais. E aí, queridos, a gente aplica a chamada osmose reversa. Você deve lembrar que osmose
é a passagem de um solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Contrário, desculpa, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? É você pegar lá, por exemplo, vamos abrir o nosso quadro aqui. Vamos abrir o quadro. Eu tenho aqui. Vocês desculpem o desenho. Eu tenho água. Eu tenho aqui o meio mais concentrado e tenho o meio menos concentrado, né? A osmose consiste na passagem do solvente do meio menos para o meio mais, né? Quer dizer, a água procura o meio mais concentrado para tornar isso aqui hipotônico. Isso é osmose, tá? Existe uma pressão que a gente aplica aqui nesse meio. A gente usa um pistão. Que é a chamada pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão necessária que você faz para parar com esse processo aqui, ó, para você cessar a osmose. Pressão necessária para o cessamento da osmose. Então essa pressão a gente exerce sobre o meio mais concentrado, a fim de cessar com a osmose. Se a gente faz uma pressão maior do que a osmótica, a gente vai provocar o caminho inverso. Esse caminho inverso é a chamada osmose reversa. É a gente obrigar o solvente ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Israel utiliza muito isso, porque Israel não tem rio, né? O rio que tem, eu acho que, posso estar falando besteira, mas o rio que tem, ele tem pouco tempo de vida, né? Então eles usam a água do mar para poder potabilizá-la, tá certo? Fazendo uso da osmose reversa. E aí a gente tem algumas aplicações da osmose reversa. A gente utiliza muito a osmose reversa no Nordeste, também no Nordeste do Brasil a gente tem algumas usinas de osmose reversa, tá? Se você pegar, por exemplo, esses submarinos que ficam um tempão no mar, navios também que ficam um tempão no mar, usam osmose reversa para poder produzir água para a tripulação, tá? A osmose reversa, ela também, hoje existe um projeto, né, de poder aplicar mais usinas de osmose reversa no Brasil, né? E vale destacar também a hemodiálise. O que a gente falou aqui foram separações de misturas homogêneas e heterogêneas, né? A gente não falou muito sobre separação dos coloides. A hemodiálise, ela não deixa de ser uma osmose reversa, tá? A gente pode depois separar um momento para falar só sobre os métodos de separação dos coloides. A gente pode falar disso mais tarde. Tá beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Quero que vocês façam os exercícios da apostila, tá? Que depois a gente vai marcar uma live para podermos sanar todas essas dúvidas, tá certo? Vamos ver se a gente marca essa live. Vou mandar para vocês o aviso pela nossa plataforma e para ficar aí disponibilizado para vocês o horário bonitinho para que essa live seja transmitida, tudo tranquilo, que vocês possam assistir, tá certo? Fica aí um forte abraço, tá? E até mais.